Então, nesse nosso curso, nós estamos já há mais de 2 anos e meio. Então, muita coisa mudou na nossa vida, não é verdade? Desbitolamos uma porção de coisas e começamos a enxergar a vida por uma outra ótica. Então, hoje o que nós vamos ver é a respeito desse corpo espiritual. Perceber que o perispírito ou o corpo espiritual é uma ferramenta do espírito, da centelha divina. Todos entendemos que temos uma centelha divina que mora em nós, tá certo? Esse é um ponto muito importante. Constituída por ele mesmo, quer dizer, o corpo espiritual foi constituído pela própria centelha divina ao longo desses bilhões de anos que nós estamos elaborando o corpo espiritual ao longo de sua existência, e que responde à lei de ação e reação automaticamente, que só pode ser modificado pelo próprio espírito. Cada um é responsável por si mesmo. Então, ao longo dessa nossa trajetória, a gente viu que desde quando nós passamos do mineral, vegetal, animal, hominal, agora angelical, e assim por diante, toda a nossa escalada, a gente foi elaborando, trazendo, aglutinando, puxando para nós os elementos necessários para a nossa expressão conforme o meio que a gente foi andando. Quando a gente estava no meio vegetal, é claro que as nossas expressões eram ligadas à terra. Quando no animal, fomos mudando as carapaças grossas, todas essas coisas. E no hominal, nós estamos nos libertando de outras coisas que ainda nos prendem, né, ao nosso passado. Hoje, o que nós vamos ver? O nosso corpo, da onde que a gente recebe as energias, que é do Sol e de outros astros, os chakras, o duplo etérico, a aura e a película áurica, o Kundalini, os corpos espirituais e o desdobramento astral. É importante a gente saber o desdobramento astral, o que ele significa na nossa vida. É o ápice da mediunidade. Entende isso? Em todas as mediunidades, o ápice dela é quando você está livre do teu corpo, né? E você pode, vamos dizer assim, ter um contato com o mundo espiritual lucidamente. Esse é o nosso objetivo maior. Então, quem somos nós? Somos um pedaço de Deus, uma centelha divina que mergulhou nas restrições da matéria e vem elaborando a sua evolução para retornar a Deus, de onde saiu, depois de ter passado por todos os ciclos evolutivos e se tornar perfeita como perfeito é o Pai que nos criou. Somos herdeiros do universo. O Camille Flammarion fala que somos uma alma vestida de ar. Essa orquestra divina. O corpo é uma orquestra, quer dizer, todos os órgãos, todas as partes deles estão tão harmonizados que o maestro é a nossa centelha divina, não é? Então isso aí representa bem como que a gente funciona. Quando nós não estamos funcionando bem, existe uma disfunção em algum lugar, não é verdade? Então cada parte se harmoniza para produzir algo. Ela funciona ininterruptamente, acionada por forças auridas do meio ambiente, e o corpo é formado por órgãos especializados, autônomos, porém mantidos unidos e integrados pela força do espírito presente encarnado. Quando todo esse conglomerado estiver sem o espírito, ele perdeu a função, então ele não tem mais como funcionar. Então vamos ver as fontes de energia. De onde recebemos a energia da vida? Primeiro, vocês estão vendo aí os diâmetros aí, olha o nosso Sol lá em cima, já viram o Sol? Então, de onde nós recebemos a energia? Do Sol e do espaço. Raios cósmicos, o prana, energia vital, magnetismo, etc. Da Terra, o que provém de uma energia primária, que é o violento, que é o Kundalini ou fogo serpentino. O homem as absorve pelos aparelho digestivo, né? Alimentação sólida, líquida, vegetais, sais minerais, carboidratos e vitaminas. Aparelho respiratório interno, o ar atmosférico e o prana, tá? E os centros de força, que é o objetivo do nosso estudo hoje, né? É os centros de força, que é onde a gente capta o fluido, esse fluido cósmico, que mantém todo o nosso organismo funcionando. O Sol é um astro incandescente? Sim? Não. Incandescente é que está pegando fogo, é isso? Vamos ver a temperatura do Sol.
A força gravitacional do Sol é apenas 30 vezes a da Terra. A fotosfera do Sol, ao redor do Sol, age como um gigantesco jogo de espelhos, ampliando extraordinariamente a imagem dos objetos verdadeiros, as labaredas dos vulcões radioativos. É de uma mensagem de um monge Borges, que foi de 1936. Depois Ramatiz ratificou essa mensagem e completou para entender que o Sol não pega fogo. A temperatura da superfície solar ela está em torno de 6.000 graus e decresce à medida que se aproxima da superfície do astro. Considere que o volume do Sol é 1,3 milhões de vezes maior que a Terra, e partindo-se de 6.000 graus na fotosfera do Sol, até chegar na superfície dele, nós chegamos em temperaturas próximas à da Terra. O solo desse astro ainda não apresenta a solidez como a da Terra, e a Terra já é um planeta já esfriado. Bom, então a nossa Terra, isso é ciência, então, troposfera, tropopausa, estratosfera, olha, na superfície tem 30 graus, a 640 km da altura da Terra, olha quanto que temperatura ele já está, 2.200 graus Celsius. Então, quer dizer, não está muito diferente do Sol, desde que o Sol é 1.300.000 vezes maior que a Terra. Até onde andam os aviões é menos 50 graus, aí ela começa a subir, ó. Aqui a 450, a temperatura num determinado grau de distância da Terra já é esse valor. A atmosfera no topo, termosfera, fica a cerca de 450 km acima da Terra. É a camada mais quente, uma vez que as raras moléculas de ar absorvem a radiação do Sol. As temperaturas chegam a 2.000 graus Celsius. O Sol é habitado por seres de alta hierarquia espiritual. O seu governador se chama Jove. O Sol não é um astro incandescente ou em combustão. Ele é um imenso gerador de luz, com uma temperatura apropriada aos seres que lá criaram. Semelhante calor procede das imensas quantidades de rádio existentes em seu interior. Lá ocorrem irradiações extraordinárias, reduções atômicas, transformações de um átomo em outro. Não há extinção nestas reações, só expansão de potencial radiante que se desprendem da fragmentação do átomo de hidrogênio. Se o Sol estivesse sendo consumido, já teria acabado. Por isso que ele não é incandescente. É o mesmo que acontece em nós. Acumulamos hidrogênio e hélio em nosso corpo espiritual, que nos dá um brilho e luz sem nos queimar. Não é que ele não fala espírito de luz? Então, ninguém está pegando fogo aí no espaço, né? Desse processo solar ocorrido em seus átomos, traz as mais variadas formas de nutrição para a Terra. Uma delas é o prana. Bom, então os chakras. Como é que o corpo humano absorve as energias cósmicas e solares? Então nós absorvemos através desses chakras, que são ligados às glândulas endócrinas. Então aí nós vemos as glândulas, ok? Glândulas endócrinas são de secreções internas, né? Olha, tireoide, a pineal e a pituitária, paratireoide, timo, suprarrenais, pâncreas, ovário, testículos. Cada uma dessas glândulas tem uma função específica no controle e no funcionamento do nosso corpo. Com esse controle é efetuado pela secreção de hormônios. Cada glândula segrega um ou mais tipos de hormônios. Estes, uma vez lançados na corrente sanguínea, vão provocar mudanças funcionais no organismo. As glândulas são o elo de ligação entre o lado oculto e o lado visível do corpo humano. Também são responsáveis de regular o funcionamento da parte visível e são diretamente ligadas aos chakras. Este é o elo formado pelas glândulas, os principais agentes do sistema endócrino, regulador de um bom funcionamento orgânico do corpo humano. Nós temos que entender que é o seguinte: quando o nosso corpo foi projetado, nós não fomos desenvolvendo cada um desses órgãos através dos animais. A vaca é um enorme mamilo, o tamanduá é uma enorme língua. Cada um desses animais nós desenvolvemos uma aptidão do nosso futuro corpo físico. Então, as glândulas são condensadas uma série de funções e governam as outras funções. Dispara esses líquidos, esses hormônios, para que as outras funções se manifestem, né? Os chakras têm extremidade de seus vórtices ligados aos plexos nervosos.
Vórtice é o seguinte, isso daqui é uma roda girando intensamente. Então parece, quando a gente abre a torneira, aquele vórtice não é um buraco que passa no meio. Então é exatamente isso, porque só entra e sai coisa do nosso organismo através desses vórtices, dos chakras, tá? E os nossos chakras nós temos milhões de chakras no corpo. Esses são os magnos, os principais. Devido a isso, tão logo haja variação no fluxo energético, prontamente é percebido pela alteração que se manifesta no organismo, acusado pelo sistema nervoso. Todavia, um ou outro tipo de alteração também ocorre no corpo físico, esse proveniente do funcionamento glandular, porque ele funciona também automaticamente, vai dando os estímulos automáticos para funcionamento autônomo no nosso corpo. Quais são as principais? Então nós temos o coronário, que está aqui em cima, não é isso? Ele está ligado aonde? A glândula pineal. Nós temos o frontal, que ele está ligado à pituitária, à hipófise. Nós temos o laríngeo, a tireoide e paratireoide, o cardíaco, ligado ao timo, o gástrico, ligado ao pâncreas e à suprarrenal, o esplênico, ligado ao baço, e o básico, ligado às glândulas do sistema reprodutor. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Epífise representa o núcleo físico da esfera extrafísica. É o elemento que transfere para o mundo físico as impressões oriundas da esfera extrafísica. É o canal interior com que cada pessoa contata o lado oculto da sua existência. Os chakras coronário e frontal concentram na glândula pineal as radiações captadas por eles. O frontal, centrado na glândula pituitária, transfere as energias à glândula pineal. E desta junção entre as duas glândulas que se formam os recursos da diversidade mental do indivíduo.
Onde está instalada a nossa centelha divina? O seu ponto de contato com o nosso corpo físico é o centro da cabeça, na glândula pineal. É do tamanho de uma bolinha de ping-pong, porém de uma magnificência maior do que o Sol. De lá comanda todo o nosso universo material, composto de mais de 70 trilhões de células especializadas, através de uma rede de comunicação magnética, que faz as sinapses aqui dentro, né? E transmitindo as informações através dos meridianos. Veja bem, nós não temos um capacete aqui de osso formando? A pineal e a pituitária não estão aqui instaladas? E elas é que comandam todas as outras? Estão entendendo onde que fica situada normalmente a nossa centelha divina? Quando nós não estamos desdobrados, é claro. O que é o duplo etérico? O duplo etérico, ele não é formado depois que o nosso corpo está ativo. Ele se forma antes, pela sua existência, que é formado o nosso corpo físico. Então, os chakras estão situados no duplo etérico. O Dr. Hernando Guimarães intitulou de modelador bioplasmático. Modelador, organizador, bioplasmático, alguma coisa assim. Preexiste antes da formação do nosso corpo físico, servindo de modelo. É o elo de ligação entre o corpo físico e o corpo astral. Então, nós acabamos de ver um pedaço já da aura, né? Mas o duplo etérico não é uma camada assim que nem essa, uma aura que nem essa. Quer dizer, o nosso duplo etérico é uma camada azulada. Quer dizer, tudo tem uma energia, tudo tem o duplo etérico, porque nada pode existir se não tiver essa contraparte etérica. Então, a aura dos demais corpos aqui. Película áurica. O que é a película áurica? Todos nós andamos dentro desse ovoide, desse ovo, né? Que nos protege. Se nós soubermos como disciplinar, dominar e usar bem essa película áurica, a gente é protegido de um monte de emanações. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Nós vimos os chakras, vimos as funções dele. Tem mais algumas coisas relacionadas com as cores. Os orientais chamam de pétalas, né? Então, quer dizer, esse daqui tem 4 pétalas, quer dizer, tem uma rotação
4, mais, né? 4, 6, 8, 12, 96 e 960. Por isso que ele chama de chakra de 1000 pétalas aqui, né? Em 1000 é uma rotação muito mais alta. Então, o Kundalini, ele é aquela força serpentina que vem daqui para cá. É o poder espiritual primordial ou energia cósmica que jaz adormecida no Muladhara chakra, o centro de força situado próximo à base da coluna e aos órgãos genitais. É o básico, né? É a energia que transita entre os chakras. Deriva de uma palavra em sânscrito que significa literalmente enrolada como uma cobra, ou aquela que tem a forma de uma serpente. É a energia do universo em seu aspecto total, com potencial, sendo o aspecto biológico ou físico, como calor, eletricidade, etc. Segundo a crença, enquanto está adormecida, assemelha-se a uma chama congelada. O despertar dessa energia divina, Kundalini, requer orientação de um mestre, realizado, quer dizer, que já se desenvolveu, né? Para que o ativamento e o desenvolvimento sejam apropriados e conduzam à meta suprema do yoga, que é a paz interior e a realização divina. O Kundalini, também chamado de língua de luz, ninguém consegue fazer a viagem astral consciente sem que esta força esteja despertada e emitindo energias vivificantes aos demais centros de força. Nota, se a pessoa já tem isso desenvolvido, é porque já desenvolveu no passado. Ok? Desde a Atlântida, desde outras épocas, né? Muitos médiuns de hoje os médiuns de hoje somos pessoas que no passado remoto fizemos muito mal, utilizamos erradamente essa energia e hoje temos que reparar, né? Normalmente os chakras estão inertes e o fogo serpentino os desperta. Filho de uma computação programada na contraparte solar e induzida pelo Cristo cósmico a todos os seres viventes. Língua de luz quer dizer fogo serpentino ou Kundalini. Quando sobe pela medula alongada, se divide em duas chamas, de um vermelho magnificente, ostentando poder e queimando o magnetismo inferior, ampliando valores por onde passa, enriquecendo condições para que os dons espirituais entrem em maiores atuações. As chamas de luz sobem através da medula, passam com toda a sua potência, visitando todos os centros de força maiores, estimulando-os em alta vibração, até chegarem no topo do crânio como uma serpente de luz. Então essa é a função da língua de luz. É uma força atuante de Deus nas criaturas que se encaixa no final da medula espinal, com o esplendor de filamentos energéticos que se irradiam por todo o sistema nervoso e que poderá comandar o mundo mental da criatura, dar condições à alma de realizar grandes obras em conformidade com seus sentimentos. Se parece com luz, mas não é luz. Tem afinidades com prana, mas não é prana. Chamam-na de Kundalini, que excita o despertar. É filha do Sol e ilumina nos dois planos. Influi diretamente no afloramento dos dons divinos em nós. Nunca foi totalmente adormecida e nem nunca totalmente despertada. Permanece sonolenta e só é despertada pela evolução. O sistema nervoso não é capaz de suportar esse potencial divino em todo o seu poder. Situa-se na base da coluna vertebral e o seu levantamento para o centro de força é feita pela maturidade e por mãos altamente experienciadas no serviço do bem, a coletividade. É a libertação da criatura. Allan Kardec denominou o corpo espiritual como perispírito, porém atualmente nós temos conhecimento suficiente para chamar de outros corpos, físico, etérico, corpo etérico, laço de ligação entre esses dois corpos. Estamos simultaneamente em vários planos interdependentes, porém se complementam mutuamente. Os corpos mais sutis estão situados nos espaços vazios um dos outros. Como é que a gente entende esses espaços vazios? Está vendo esse barril? Imagina ele cheio de garrafas PET. Agora a gente pega um saco de café. Dá para jogar aqui dentro? Dá para pôr, né? Tranquilamente, porque aqui ele vai preencher onde que não está as garrafas. Agora você pega café em pó. Dá para pôr também?
Dá para pôr também, tá? Aí você pega um balde de água, dá para pôr? Então tá tudo no mesmo lugar. Vamos falar onde então? Eles estão nos meios onde não estão preenchidos, né? 95% do nosso universo é formado de partículas não parícolas, quer dizer, que não tem peso. Olha, não tem matéria. 95% é formado de espaço vazio. Apenas 5% do universo é que é preenchido com alguma coisa de material. Predomina, portanto, no universo espaços vazios. É a mesma coisa que acontece nos átomos, né? Predomina o espaço vazio. Corpos espirituais. Dispomos de vários corpos espirituais para nos expressar, e todos eles estão latentes e se desenvolvem conforme as nossas necessidades. Então nós temos o corpo físico, que é responsável pela nossa ação, o corpo astral, que é responsável pela nossa emoção, o nosso corpo mental, responsável pelo nosso pensamento, corpo causal, pela nossa consciência, intuicional, pela nossa intuição, o espiritual, pela nossa vontade, e o divino, é falado do verbo divino. Então, todos esses corpos estão presentes e se sobrepõem. Allan Kardec apenas chamou espírito, corpos espirituais e corpo físico. Não chamou assim? Foi uma atividade. Como elaboramos a nossa evolução? Nós estamos há 4,5 bilhões de anos, nós estamos aqui na Terra, né? E como é que nós fomos desenvolver os nossos corpos? Então nós vivemos alguns milhões de anos no reino mineral, alguns no reino vegetal, depois no reino animal aqui. Hoje nós estamos nesta fase aqui, nós estamos numa fase de transição, porque depois o angelical, que é o que nós vamos viver bastante coisa no despertar de nossa consciência. É uma curva aqui que sobe assim. Então isso daí, conforme cada reino desse, nós estamos desenvolvendo um corpo físico, astral, mental, causal, emocional, tal, nessa síntese de crescimento. Nós saímos do reino de Deus simples e ignorante, mergulhamos na restrição da matéria e estamos voltando para lá, elaborando o nosso despertar. Portanto, existem vários planos de atuação, somos formados por um corpo que tirou sua constituição de cada um desses planos, e por isso que nós estamos vivendo ao mesmo tempo vários planos e vários corpos simultaneamente, né? Nossa personalidade é uma carruagem, onde o nosso corpo físico é a carroça, o cavalo são as emoções, o cocheiro é o corpo mental, o passageiro é o espírito e os demais corpos dessa bagagem. Então, o desdobramento astral. Para entendermos o funcionamento, para sairmos do nosso corpo físico e visitarmos o plano astral, levando todos os corpos espiritual, precisamos entender que o nosso corpo é ligado ao corpo astral. Nesse exemplo de desdobramento, a projeção se inicia com a exteriorização dos 3 corpos sutis, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Em seguida, o passivo devolve ao corpo físico os eflúvios vitais, conhecidos em seu conjunto como duplo etérico, que tem como uma de suas funções assegurar o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, garantindo o calor indispensável à colmeia celular. Desembaraçado dos veículos mais densos, corpo físico e duplo etérico, o médium se desloca com o corpo astral, envolvido pelo corpo mental e pelos outros corpos mais sutis, aqui não representados. Ao devolver as energias neuropsíquicas, o médium projetado fica, por assim dizer, mais leve e ágil, o que lhe permite uma melhor condição de trabalho e observação, além de lhe possibilitar o deslocamento para regiões diversas. Ele pode viajar para qualquer lugar do espaço, incluindo o plano físico e o extrafísico. O corpo astral, envolvido pelo corpo mental, fica permanentemente conectado ao corpo físico pelo cordão de prata, que também é conhecido como cordão fluídico. Trata-se de um laço, um feixe energético extremamente flexível e expansível, que é formado de microtúbulos, a exemplo dos chakras, e mantém um fluxo energético bidirecional entre os corpos densos e sutis. Esse fluxo vibratório de nutrição faz com que o espírito perceba, de imediato, tudo aquilo que possa vir a ocorrer ao corpo físico durante o desdobramento. Na volta, podemos observar
como ocorre a reentrada dos corpos mais sutis, na conjugação com o corpo físico e etérico. Então, o cordão de prata, olha, ligado à base do crânio espiritual e que parece estar ligado à cabeça, entre os supercílios, nos plexos solar ou ainda no centro de força, que depende muito da condição de cada um. Todavia, as amarras do corpo espiritual ao corpo físico estão em vários pontos da cabeça, fortemente no coração, no plexo solar, porém, bem na verdade, fios teníssimos ligam-se a todas as células do corpo físico. A elasticidade do cordão é grande, porém poucos encarnados conseguem viajar pelo próprio país e raros a outras nações. Milhões sonham as suas próprias criações mentais sem sair de casa. Pouquíssimos conseguem sair para outros mundos. Então, o cordão de prata nada mais é do que o duplo etérico que se esticando como um elástico, tá? Tá vendo o duplo etérico aqui, ó? É que a gente se... Por que o pessoal fala que muito, uma pessoa saiu, o cordão de prata está ligado no cérebro, o outro fala, está ligado no coração. Depende de onde a pessoa é mais intensa. Tem pessoa que é muito mais mental, então ele vibra mais, brilha mais, né? Brilha mais essa intensidade, então parece que é ligado lá. Então não tem lugar fixo. É o corpo inteiro, é tudo, tem todas as moléculas. O cordão de prata não tem. Não, ele não tem, ele é a ligação de todas as moléculas do nosso corpo com o corpo astral, aquele que saiu. Então é todos. O perigo da saída do corpo, da saída do nosso corpo. Antes de sair em viagem astral, certifique-se de que é muito mais perigoso do que você imagina. Verifique que seu nível evolutivo para não se prejudicar. Tenha domínio total dos pensamentos e das emoções. Se tentar praticar sem a devida evolução e maturidade, não passará do primeiro céu. O primeiro céu é o nível mais baixo que tem aqui na Terra, né? Não estou falando das trevas, lá nos abismos, estou falando aqui, né, no nosso nível. Onde a vida é mais inferior do que a Terra. E poderá ter transtorno no seu sistema nervoso, bem como uma influência nefasta na sua vida no cotidiano. Poderá ficar preso ao magnetismo inferior. Os espíritos falam que a aura téreo-astral da Terra é 10.500 quilômetros. Então, e ele fala que a aura mental da Terra é 145 mil quilômetros. Eu pus só a distância da Lua para a gente entender que a Lua é 385 mil, então a aura mental da Terra é a metade quase do percurso, menos da metade do percurso da Terra. Então, preparo para a viagem astral consciente. Nela, a iniciação espiritual tem como ápice o desdobramento astral consciente. Nela, todas as mediunidades têm seu pleno poder de atuação. Na antiguidade, a inclusão do neófito na comunidade dos espíritos libertos e condutores de povos se dava após este ter passado por todos os testes físicos e a pequena morte. O que é a pequena morte? O desdobramento da viagem astral. Para o despertamento consciente, temos que entender onde está a energia espiritual disponível em nós e como manuseá-la adequadamente.